Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Pedro Novaes, sou psicólogo organizacional, atuo como consultor em RH, especialista em micro e pequenas empresas, e esse é o programa Fazendo Carreira. O objetivo nosso aqui é justamente compartilhar um pouco das nossas experiências, das nossas estratégias com colegas psicólogos, para que eles possam aí quebrar algumas barreiras, né? A gente conseguir desmistificar um pouco da atuação na psicologia organizacional, pensando em atuar com autonomia, pensando em gerar resultados relevantes, que você possa conseguir efetivamente ser reconhecido pelos resultados que você tem, né? Ser reconhecido profissionalmente e também, com certeza, cumprir o propósito da nossa profissão, que é impactar positivamente a vida das pessoas, né? Que a gente possa ser instrumento, facilitador do processo de desenvolvimento das pessoas que estão ali dentro da organização. Tem formas efetivas para isso, e uma delas é entender de gestão. E esse é o tema da live de hoje, né? Trouxe esse tema justamente com base no dia de hoje. O dia de hoje, o dia de ontem, é um dia que foram 2 dias que nós tivemos aí algumas experiências bastante interessantes de entender o quanto entender de gestão é importante para um psicólogo organizacional. E nós sabemos que esse é um dos maiores bloqueios que os colegas têm na hora que a gente fala de atuar com a organização, atuar com RH, atuar por meio da psicologia organizacional, sendo psicólogo ou psicóloga organizacional. Por que é um bloqueio, Pedro? Eu vou trazer um pouco da percepção que eu tenho enquanto psicólogo e também por ter vivenciado a jornada de formação, já experienciando dessa realidade, já tendo atuado como RH e vendo alguns colegas que querem atuar, mas chega na hora de entender um pouquinho de gestão e falar, eu vou mexer com isso não. É muito complicado, é muito difícil, é muito complexo. E querendo ou não, no curso de psicologia, a gente não aprende muito sobre gestão. A gente aprende algumas metodologias de gestão de pessoas, mas sobre gestão nós não aprendemos. E aqui eu queria chamar a atenção e mostrar o quanto é importante entender de gestão, mas derrubando essa barreira, esse bloqueio que os colegas têm em relação ao conhecimento de gestão. Por achar que é complexo, por achar que é difícil, por achar que não dá para entender disso, né? Realmente é um conhecimento extenso, mas nós, psicólogos, não precisamos entender a fundo todas as dimensões da gestão. Não é prudente isso, porque senão nós vamos tornar especialistas em gestão de negócio e vamos deixar a nossa expertise, que é pessoas. Mas acontece que toda empresa tem pessoas, toda empresa precisa do seu pessoal para se tornar sustentável, para sobreviver e para crescer. E muito se fala hoje, né? As metodologias de gestão mais modernas trazem pessoas como a base de tudo. E isso é muito bom, porque nós, psicólogos organizacionais, nos tornamos cada vez mais reconhecidos, né? Mais valorizados no mercado. Só que a gente precisa entender isso e ser estratégico no nosso posicionamento. Seja no mercado, ou seja no sistema que você estiver intervindo, caso você já tenha um contrato de consultoria em RH, que eu espero muito que você já tenha. Mas vamos falar um pouquinho sobre gestão, né? Eu trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de abordar com vocês. E se vocês puderem aí comentar depois, eu queria saber qual que é o maior medo quando se fala de gestão, né? Psicólogos, colegas, falam aí, manda mensagem para nós, explica. Qual é o maior medo do psicólogo quando fala de gestão? Eu tenho 2 pontos específicos que eu já ouvi bastante. Primeiro, número, porque nós, psicólogos, não temos muita intimidade com números, o curso não pede tanto. Afinal de contas, nós trabalhamos com número ali em estatística, psicometria, mas no curso todo não tem muito contato com número, não. Então, o pessoal que vem para psicologia geralmente é aquela galera que não tem muita intimidade com números. E quando a gente fala de gestão de empresa, quando a gente fala de ambiente organizacional, nós temos que falar em números.
Afinal de contas, é um sistema movido por resultados. É um sistema onde os números faz parte da sua relação e do seu equilíbrio. Então, quando nós falamos em pagar um salário, nós trazemos um número. Quando nós falamos de um benefício, nós falamos de outro número. Quando nós falamos de um vale transporte, ou de um vale, de um ticket, ou de um empréstimo, nós trazemos números. Inevitavelmente, o número vai fazer parte dessa relação. Mas calma, a gente não vai entrar numa matemática complexa, matemática financeira, contabilidade. Não, a gente precisa ter uma noção de como o número atua dentro da organização. Como eu entendo o número atuando ali, como eu faço uso dele no meu exercício, nas minhas intervenções. E isso, quando a gente consegue entender com clareza, fica muito mais fácil para o psicólogo atuar, porque ele perde um pouco esse receio do número, entende como funciona e se apropria dele, e começa a fazer uso dele. E uma das formas de fazer uso do número, eu gosto de usar bastante esse livro como referência, eu gosto bastante dele, que a gente utiliza escalas psicométricas. Escalas psicométricas é uma forma que a gente tem de medir a percepção do indivíduo. Então tem um livrinho bem legal aqui. Depois eu passo para vocês a referência. Quem quiser, manda mensagem para nós aí. É um livro bastante interessante, que ele traz algumas escalas psicométricas. Mas o mais interessante é você ver como elas são montadas e a partir daí você começar a criar a sua escala psicométrica. É fazer ciência, psicólogo. É isso que eu estou falando. No ambiente organizacional é possível, sim, a gente atuar com psicologia, né, do nível mais profundo dela, inclusive aplicando psicometrias adaptadas e reformuladas com base na sua experiência e do seu conhecimento. Enfim, eu sei que tem outro ponto que assusta bastante os psicólogos. Nós sabemos, né, que tem um pontinho que dá uma bloqueada. Ouvimos já algumas vezes alguns colegas falarem dos termos e conceitos da gestão empresarial, principalmente aqueles que vêm em inglês. Meu Deus, eu escuto tantos termos em inglês que eu fico perdidinho. Gente, isso é um preciosismo da área de gestão de empresas. Tem sim chavões, a gente acaba entendendo e fazendo uso deles, mas não é um inglês profundo, não, são ali termos, alguns termos. Então, a gente gosta de falar de business, negócio, gap, distância, espaço, input, entrada, quem está demandando, quem está colocando aquilo ali, quem está estimulando aquilo ali. Então, assim, tem alguns terminhos que assustam mesmo, mas assusta mais por ser inglês do que pelo seu próprio significado. E não tem que se assustar, porque conforme você vai fazendo o uso desses termos, você vai se habituando, ele vai fazer parte do seu vocabulário. E quanto mais ele faz parte do seu vocabulário, mais psicólogo organizacional você é. Porque aí você vai começar a entender como o sistema se comunica. E ser psicólogo é isso, é entender como a pessoa se comunica, como o sistema se comunica, é entender essa forma de comunicação e de linguagem para que você possa fazer as suas intervenções. Esse é um outro ponto bastante interessante, tá? São dois pontos que nos assustam, são dois pontos que causam estresse nos colegas psicólogos, mas que não é esse bicho de 7 cabeças. É mais feio do que parece, mas não é desse tanto não. Pelo contrário, são facilitadores do processo de intervenção do psicólogo organizacional, tá? Então, dois pontos que eu sei que são, mas eu peço para vocês comentarem e mandarem para nós quais são os demais pontos que causam susto quando fala de gestão de empresas para os psicólogos organizacionais. Ajuda a gente a mapear isso aí, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que você não precisa saber de gestão de empresas da forma mais profunda que esse conteúdo tem que ser estudado. Não precisa entender as minúcias de todas as dimensões da gestão. Não é esse o ponto. Isso é pauta e ponto de estudo de pós-graduação e MBA. Você não precisa fazer uma pós-graduação e um MBA de gestão de negócio para fazer gestão de pessoas. Pode fazer? Pode. Eu fiz. Mas eu falo que não é necessário.
O que a gente precisa é entender o todo. A gente entendendo o todo e como ele é pensado e como ele é estruturado com base nas metodologias de gestão, é só para entender como funciona. Até porque nós estamos falando aqui de consultoria de RH em micro e pequenas empresas. Eu conheço, acho que eu não conhecia nenhuma micro ou pequena empresa. Conheço sim, conheço uma pequena empresa que faz uso de metodologias de gestão, metodologias modernas de gestão, mas a grande maioria não usa. Então não adianta você vir com o que está escrito no livro, eu trago outra referência aqui, bastante interessante, gestão estratégica de pessoas com scorecard. Você pega isso aqui e leva para dentro da empresa. Estressa? Como assim você vai pegar uma metodologia moderna, extremamente profissional, e vai trazer para um ambiente que não está propício? Não é assim que as coisas funcionam. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa, vou usar essa metáfora para você entender, tá? É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que nunca andou de carro e botar ela para dirigir um carro de Fórmula 1. Não vai andar, vai dar problema. Não é esse o caminho. O que você faz? Você entende como funciona a dinâmica de uma Fórmula 1, a velocidade que ele pega, se você quer pegar aquela velocidade, ou como o carro funciona, você vai ensinando isso para quem está dirigindo em outros carros de menor porte, até que ele consiga dirigir um carro de alta velocidade. Essa é a ideia, essa é a metáfora que eu uso para vocês. Mas você precisa entender. Você não precisa conhecer as minúcias e saber implantar. Não é esse o ponto. É entender. E você entendendo e conhecendo de gestão de empresas, entendendo e conhecendo, não estou falando de ser um especialista ou uma especialista, você vai conseguir ter intervenções muito mais eficientes, muito mais eficazes. Por quê? É em cima das metodologias de gestão que a gente vai conseguir avaliar as pessoas da empresa. E se as pessoas da empresa são avaliadas de uma forma assertiva, você consegue trazer pontos de desenvolvimento e trazer potenciais que podem sim ser explorados pela própria pessoa. Para ela sim se sentir bem, autoestima alta, conseguir entregar resultado e se sentir parte de algo, sentindo bem por estar entregando algo relevante. E isso o psicólogo organizacional faz. E ele faz isso com base em gestão de negócio. Porque cada um tem um papel dentro da empresa. Cada um tem uma função. Como eu vou avaliá-lo é com base no papel e na função que ele está exercendo. Vou trazer um outro exemplo para vocês, já puxando o conteúdo que eu vou trazer, o conteúdo massa. Você chegou dentro de uma casa. Essa casa é separada por cômodos. Esses cômodos são de responsabilidade de cada um membro da família cuidar e zelar. Primeira coisa que você vai chegar é entender quais são os cômodos. Eu sei que onde tem um vaso sanitário é um banheiro. Eu sei onde tem uma pia, um fogão e uma geladeira é a cozinha. Eu sei onde tem um sofá, um tapete e uma televisão é uma sala. Eu sei onde tem uma cama, um guarda-roupa é um quarto. Opa, é isso. É aqui que a gente entra. Nós, psicólogos organizacionais, precisamos mapear esses ambientes. Essa é a metáfora. E para mapear os ambientes, você precisa saber isso que eu acabei de falar. Que lá na cozinha tem uma pia, uma geladeira e um fogão. Você não precisa saber como a geladeira funciona, como o fogão funciona, qual que é a dinâmica da cozinha para que a comida saia. É interessante saber isso, mas você não precisa entender isso profundamente. Assim como você também não precisa saber profundamente como funciona a dinâmica do banheiro, o encanamento, por onde a água vai, onde desce, onde que pode. Isso também não. Isso é mais importante para quem cuida daquele ambiente do que para você que está conhecendo o ambiente como um todo. Captou a metáfora? É bem por aí. Então, quando você chega dentro de uma empresa, você vai entender quais são as partes da empresa. E se você sabe quais são as partes da empresa,
você logo vai identificar quem são os responsáveis por cada um desses cômodos. Como eu identifico? Se eu sei que o pai cuida de um, a mãe cuida de outro, o filho cuida de outro e a filha cuida de outro. Você vai perguntar a essas pessoas. Então você vai falar assim, fulano, o que você faz aqui? Não, eu assisto televisão, mas uma vez por dia eu tenho que ir lá na cozinha, limpar a louça, ver se está tudo certo, se o gás está fechado. A pessoa está te contando que ela cuida. Ela não falou assim, eu cuido da cozinha. E com base nessa metáfora, eu trago para vocês como que um psicólogo organizacional precisa entender de gestão para fazer uma análise assertiva do sistema organizacional. Porque é exatamente isso. A empresa é uma grande casa com vários cômodos, onde pessoas são responsáveis por esse cômodo e que elas relacionam entre si, esses cômodos se relacionam entre eles. Porque o mesmo encanamento que passa pela cozinha passa pelo banheiro. A mesma rede elétrica que passa pela sala, que liga a televisão da sala, liga a lâmpada do quarto. E assim as coisas vão funcionando numa sistemática. E essa é a sistemática organizacional. Então, vamos lá, Pedro. Me ajuda a entender um pouco melhor isso. Está falando de casa. O que tem a ver casa? Eu vou trazer com vocês aqui uma metodologia que ajuda a gente a entender do sistema organizacional. Eu até fiz uma anotação, não quero ser leviando com vocês, mas a metodologia é a Balanced Scorecard. Inclusive, é base desse livro que eu já indiquei para vocês, Dave Urich. Gestão Estratégica de Pessoas. Mas não foi ele que pensou esse termo. Tá? Esse termo, ele nasceu em 1992. Professores de Harvard, Faculdade de Negócios de Harvard. Quem foi? Foi Robert Kaplan e David Norton. Esses caras pensaram essa metodologia justamente para facilitar e simplificar a gestão de negócio. Eles falaram, cara, existe um negócio e esse negócio ele tem grandes dimensões. Se ele possui grandes dimensões, eu consegui entender essas grandes dimensões, eu posso criar formas de avaliar como essas dimensões funcionam. Pausa, Pedro, pelo amor de Deus, o que você está falando? Volta para casa. Se eu tenho uma casa com vários ambientes e eu sei que cada um cuida de um ambiente, eu consigo avaliar como eles estão sendo cuidados. Como? Avaliar o nível de limpeza do chão, avaliar o nível de organização das coisas que estão dentro desse ambiente, se tem teia de aranha ou não. Você entende? Porque eu conheço dos ambientes. Eu sei do todo, mas eu conheço os ambientes. Em cima dessa lógica, essa metodologia foi desenhada e ela trouxe 4 grandes cômodos da casa que chama empresa, do sistema organizacional. As 4 casas são pessoas, quem cuida somos nós, porque toda empresa tem pessoas. E as pessoas interagem entre si. E essa interação sendo positiva, o negócio ganha. Essa interação sendo negativa, o negócio perde. E aí nós atuamos enquanto psicólogos organizacionais para que essa interação seja sempre positiva. Segunda dimensão, processo. O que é processo? É a forma como as coisas são feitas. É como as coisas funcionam. Por que é feito assim? Faz é assim. É o fazer. De forma bem simples, tá? Me perdoe se tiver algum administrador de negócios, especialista no assunto, mas eu estou trazendo de uma forma bem simples e didática, porque os colegas psicólogos estão quebrando a barreira agora sobre o entendimento de gestão empresarial. Tá? Peço perdão, mas vamos trabalhar de uma forma bem simples e didática. Processo é como as coisas são feitas. Terceiro, financeiro. É dinheiro. É o que liga as pessoas nesse ambiente, é dinheiro. E a gente precisa quebrar um pouco do nosso preconceito com o dinheiro. Mas esse não vai ser o tema de hoje, não. Eu preciso entender como que a empresa ganha e gasta o dinheiro dela. Ela ganha dinheiro como? E ela gasta o dinheiro como? Por quê? Pessoas, processos, financeiro e, por último, marketing. E já veio um termo em inglês, Pedro. Então não vou falar marketing, não vou falar cliente.
pessoas, processos, financeiro e cliente. É a forma como a empresa se relaciona com o cliente. Se eu conseguir enxergar essas 4 dimensões dentro da empresa, eu já consigo entender o sistema. Eu já consigo separar os cômodos. E se eu separo os cômodos, eu vou falar quem cuida do quê? Pessoas. Nós, mas vai ter mais alguém que vai estar cuidando ali. Possivelmente, tratando de micro e pequena empresa, a gestão de pessoas vai ser feita pelo sócio, pelo dono e por um assistente administrativo financeiro, na grande maioria das vezes. Por quê? É fechado demais. Principalmente micro e pequena empresa, a parte de pessoas ela é muito fechadinha. E aí tá o grande pulo do gato. Porque se você consegue chegar, entender e ler e trazer isso à tona de uma forma que vai gerar valor para a empresa, ponto para você, você ganha. E não é difícil fazer isso. Mas isso é tema para outra live. Você entende de pessoas e mapeia quem lida com pessoas. Você sabe com quem você vai se relacionar para poder gerar resultado. Na sua área, que é pessoas. 2, processo, como as coisas são feitas. Geralmente, em micro e pequenas empresas, as coisas são feitas do jeito do dono. Tá onde? Cabeça dele. E onde está o maior estresse na gestão de pessoas na micro e pequena empresa? Ele pensa de um jeito e os colaboradores fazem de outro. E na grande maioria das vezes, a comunicação não é assertiva entre os dois. Ou um não entende ou o outro não sabe passar. E aí você atua efetivamente para que esse contato seja mais próximo, mais estreito e mais simples. A comunicação aconteça ali. Ou você fazendo a coisa acontecer dentro do sistema, através do conhecimento de gestão de negócio. Terceiro, financeiro, como a empresa ganha e gasta o seu dinheiro. Ela ganha dinheiro como? É a fonte de receita. É ali que você precisa gerar resultado. Então, vou dar um exemplo bobo. Se você está atuando numa venda, num comércio, numa loja, você precisa fazer as pessoas engajarem com vendas. É onde ganha dinheiro. Se você consegue fazer isso, você gera resultado relevante. Se você gera resultado relevante, você vai ser reconhecido pelos colaboradores e pelo empresário. E você mantém o seu contrato. E você conquista novos contratos. E você vai ganhar dinheiro fazendo consultoria de RH, sendo um psicólogo organizacional. E como gasta o dinheiro? Outro ponto importante, porque aí você consegue ajudar conscientizando todos de que se gastar dinheiro errado, você pode investir esse dinheiro. Não gastando dinheiro de forma errada, nós podemos investir dinheiro. Que um exemplo como o psicólogo organizacional, fazendo consultoria de RH para micro e pequena empresa, pode atuar dentro do sistema de forma efetiva na dimensão financeira, é quando a empresa tem muito funcionário e você chega e percebe que tem muito funcionário ocioso. Só que muita gente vai falar que não tem gente ociosa. Mas tem. Tem uns que escora, tem uns mais lento, sabe? Mas a empresa tá ali pagando salário igual para todo mundo. Uma das formas que a gente sugere de intervenção é metodologia de gestão de pessoas. É uma das ferramentas do psicólogo organizacional, é criar mecanismos de reconhecimento e reforço do comportamento positivo. Olha a psicologia aparecendo. Reforço do comportamento positivo. Eu começo a avaliar comportamentos que são disfuncionais, que podem criar custos e gastos para a empresa. E começo a apertar isso. E falo, ó, quem está sendo bem avaliado, a gente vai reconhecer. Quem for mal avaliado, a gente vai tirar. E às vezes você pode fazer isso sem criar nenhum ônus financeiro para a empresa. Exemplo, temos uma folha de pagamento que custa para a empresa R$15.000. Ela tem 7 funcionários. Ela tem 7 funcionários e a folha dela custa R$15.000. Se eu tivesse 6 funcionários fazendo exatamente a mesma coisa, eu não posso gastar os mesmos R$15.000? Posso. O que significa isso? Significa que eu não estou gastando mais e estou distribuindo efetivamente o dinheiro para aqueles que sim entregam. Isso cria um mecanismo de engajamento, motivação.
as pessoas tendem a entregar cada vez mais. E daqui a pouco, 6 funcionários ganhando 15, que é o mesmo que gastava antes, vão estar produzindo muito mais. Vão estar fazendo muito mais, porque estarão engajadas, motivadas, não sobre aquela dinâmica, não sobre aquele senso comum de que todo mundo ganha igual, eu não vou fazer mais, sendo que o colega não faz, porque eu ganho mesmo tanto que ele. Isso está ali impregnado. E entendendo de dimensão financeira, você consegue fazer isso acontecer e usar ao seu favor, gerando resultado relevante na empresa. Então, volta comigo aqui, nós estamos no terceiro ambiente, né? Terceiro cômodo da casa. Já falei de pessoas, já falei de processos e estamos falando agora do financeiro. Então, pensa comigo, gasto 15 mil reais, 7 funcionários. Se eu continuo gastando 15 com 6 funcionários, tem menos pessoas para a gente fazer gestão. Vai ser mais efetiva a minha gestão. E essas pessoas tendem a entregar ainda mais, conhecendo do financeiro. E quarto, relacionamento com o cliente. Cliente. Como a empresa se relaciona com o cliente. Porque quanto mais ela se relacionar e melhor ela relacionar, mais a empresa vai ter condição de trazer mais e novos clientes. E se a empresa tem mais e novos clientes, o que ela vai fazer? Ela vai crescer. E se ela cresce, todo o sistema cresce. Todos os colaboradores crescem. E aí entra a parte que nós geramos muito valor, que é o relacionamento com o cliente. Ensinar a atender, ensinar a lidar com o cliente, através de treino, através de práticas de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento comportamental. Isso tudo o psicólogo organizacional faz. Então, entende como é importante nós, enquanto psicólogos, quebrarmos a barreira do entendimento de gestão de negócios, entender a gestão, entender o sistema e fazer uma intervenção efetiva para gerar resultado. Eu consigo gerar resultado entendendo o sistema. E está aqui uma forma de entender o sistema, através dessa metodologia. Tem um nome em inglês? Sim, tem um nome em inglês. Balanced Scorecard. Mas não se assuste com o termo em inglês. O que você precisa entender é que foi uma forma de 2 pesquisadores de negócio da escola de Harvard dividir a empresa em 4 dimensões, para que eu consiga mensurar os resultados dessas 4 dimensões. E se eu consigo mensurar, eu consigo desenvolver, eu consigo reconhecer. E se eu desenvolvo e reconheço, o que eu faço? Eu cresço essas 4 dimensões. Se eu cresço essas 4 dimensões, a empresa cresce. E nós, psicólogos, precisamos entender essa base. Se você entender essa base, você vai conseguir fazer intervenções muito mais assertivas. Agora, para saber das intervenções, tem muita história para a gente contar, tem muito papo para a gente bater. Mas se você se interessou no vídeo de hoje, gostou do tema, continue nos acompanhando, primeiramente. Segundo, curta o vídeo, comente, dá um feedback, estimula a gente nessa jornada. Nós estamos muito bem intencionados e queremos continuar compartilhando esses conhecimentos, essa experiência com vocês. E num terceiro ponto, compartilha com quem você acha que vai ver valor nesse vídeo, nesse conteúdo, quem vai conseguir fazer o uso devido desse conhecimento. Afinal de contas, um dos cursos que mais cresce no Brasil hoje é o curso de psicologia. É um dos cursos mais valorizados hoje dentro do mercado de trabalho, pelas diversas linhas de atuação, mas principalmente para o meio organizacional. Se as pessoas estão procurando cada vez mais psicólogos para trabalhar em questões pessoais e íntimas suas, as empresas estão sedentas por psicólogos que entendam das pessoas que estão ali dentro e possam ajudá-las a ordenar o sistema para que o sistema alcance bons resultados, para que o sistema se torne sustentável, para que o sistema e a empresa cresça. Porque se a empresa cresce, cresce o empresário, cresce os colaboradores, adivinha quem está ali, parceiro, junto, do lado, fazendo tudo acontecer? Cresce você, psicólogo organizacional. É preciso você ver isso. Se você enxergar isso,
aqui é o caminho. Te convido a continuar nos assistindo e acompanhando os nossos vídeos. Estamos no YouTube, estamos no Facebook e também no Instagram. Então não deixe de acompanhar. Agradeço muito quem esteve aqui com a gente no dia de hoje. Também quem não esteve, está assistindo o vídeo depois. Um grande abraço, um beijo e até a próxima. Valeu!